Sinto dizer, mas definitivamente eu não gosto de cinza na decoração. E eu sei que essa frase por si só já incomoda muita gente, porque hoje em dia o cinza virou uma escolha padrão. É quase automático escolher essa cor. Tu entra numa loja, tu abre o Pinterest, tu vê projetos finalizados e tá tudo cinza. O sofá é cinza, a parede é cinza, o piso é cinza, a cozinha é inteira cinza. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas escolhe essa cor sem saber por que escolheu. Escolhe porque ouviu que é elegante, porque ouviu que é atemporal, porque a arquiteta do Instagram falou que é neutro. Mas a verdade é que o cinza é uma cor extremamente fria e que precisa ser muito bem equilibrada para funcionar dentro de uma casa, para que a gente consiga o efeito de casa aconchegante que a gente tanto busca. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores, e hoje eu vou te ensinar a usar essa cor de forma equilibrada. Já deixa o like, te inscreve no canal, porque aqui nós falamos sobre decoração intencional todos os dias. Antes que tu feche esse vídeo achando que eu odeio cinza e que por isso eu vou tentar te convencer a não usar aí na tua casa, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. O cinza não é o vilão. Na verdade, nenhuma cor é boa ou ruim de forma isolada. O problema não é a cor em si. O problema é o uso da cor sem intenção. Toda vez que eu vou escolher a paleta de cores de um projeto para um cliente, eu sempre começo pela sensação que eu quero que aquele ambiente transmita. Depois, eu vou dar uma olhadinha nessa cor na natureza. Porque a natureza, gente, ela nunca erra. Existe uma coisa chamada princípio ontológico. É uma coisa que nos ajuda a entender a essência de uma cor a partir de onde ela aparece na natureza, né? Naturalmente. De onde vem essa cor de forma natural. Então pensa comigo, onde a gente encontra o cinza na natureza? Nos dias nublados, nas pedras, nas rochas, nas cinzas daquilo que já queimou. O cinza, ele está em sua maioria ligado a elementos duros, elementos frios, elementos densos, elementos inorgânicos. Agora pensa comigo, quando tu acorda em um dia completamente cinzento, com o céu fechado, assim, sabe aquele dia pesado? Como tu te sente? A maioria das pessoas se sente mais quietinha, mais introspectiva, com menos energia, com vontade de ficar em casa, né, recolhido, ali assistir um filminho debaixo das cobertas. Algumas pessoas gostam desse clima porque parece mais calmo, mais silencioso, tem até uma melancolia inspiradora, né? Mas imagina viver 2, 3 anos em um lugar onde o céu é quase sempre cinza, frio, escuro. Depois de um tempo, toda essa inspiração acaba pesando, ela não inspira mais, ela cansa. E é exatamente esse o efeito que o cinza pode causar dentro da tua casa quando ele aparece em excesso. O cinza, ele está diretamente ligado a sentimentos de introspecção, de recolhimento, de melancolia, de tristeza. Existe inclusive uma condição chamada transtorno afetivo sazonal. Ele acontece principalmente em lugares onde o inverno é muito longo, onde os dias são frequentemente nublados, em que a falta de luz solar e a predominância de cinza afetam diretamente o humor das pessoas. E aí vem uma pergunta importante. Se o cinza está associado a tudo isso, por que tanta gente escolhe essa cor para dentro das suas casas? Né? A resposta que provavelmente tu ou qualquer outra pessoa vai me dar é de porque é neutro. Mas aqui tem uma verdade que quase ninguém fala. Não existe cor neutra. Simplesmente não existe. Toda cor nos influencia de alguma forma, mesmo aquelas que nós chamamos de neutras. Quando a gente escolhe o cinza demais, sem equilíbrio, o nosso ambiente começa a gerar sensações negativas, tu querendo ou não. E mesmo que a pessoa não saiba explicar exatamente por que, ela começa a se sentir diferente. Existe um estudo britânico que pediu para cerca de 300 pessoas escolherem uma cor que representassem como elas se sentiram nas últimas semanas.
Aí então ali, entre elas, né, pessoas com ansiedade, cerca de 30% dessas pessoas com ansiedade escolheu o cinza. Entre as pessoas deprimidas, mais da metade também escolheu tons de cinza. Já as pessoas consideradas psicologicamente saudáveis naquele momento escolheram majoritariamente o amarelo. Olha que engraçado, né? O amarelo que é uma cor ligada à energia, ao otimismo, à vitalidade. O psicólogo Osni Ramos, que é um grande estudioso no mundo das cores, ele descreve o cinza como uma cor enfraquecida, um meio termo entre o preto e o branco. É como se fosse uma cor que foi perdendo a sua força vital, sabe? Aquela cor esmaecida. Na verdade, todas as cores, quando elas perdem saturação, elas vão caminhando em direção ao cinza. E para ele, simbolicamente, isso representa de fato a perda de energia vital. Mas também assim, calma, né? Sem desespero, isso não significa que a tua casa cinza vai te deixar deprimido. A cor sozinha, como eu falei, não tem esse poder. A cor precisa ser inserida dentro de um contexto. Mas claro que em pessoas mais sensíveis ou em ambientes em que a gente busca energia, movimento, o excesso de cinza pode sim ser um desestabilizador. E é por isso, inclusive, que eu particularmente evito ao máximo usar cinza em quartos infantis e de adolescentes, por exemplo. E eu sei que os adolescentes amam muito essa cor. Mas se tu for parar pra pensar, essa é uma fase de expansão, de crescimento, de construção de identidade. E pra mim, não faz sentido usar uma cor que simboliza, ao contrário, contenção, apatia, recolhimento. É um espaço que precisa estimular, que precisa ter vida, né? Não sei se isso faz sentido pra ti. Pra mim faz total, porque eu acho de verdade que a cor influencia demais no nosso dia a dia. Eu acho que o erro mais comum que eu vejo o tempo inteiro, na verdade, é aquela pessoa que escolhe o cinza achando que é uma cor fácil de combinar. Sabe? Ah, o cinza é neutro, então eu vou escolher o cinza que vai ficar mais fácil de decorar, já que eu não tenho tanta experiência. Só quem já decorou uma casa cinza sabe que na prática não é bem assim, né? Quando a pessoa não sabe o que fazer, não tem experiência, ela acaba exagerando no próprio cinza. Então, o piso é cinza, daí o sofá é cinza para combinar com o piso cinza, a parede é cinza para combinar com o sofá, a cortina é cinza para combinar com a parede, e aí por aí vai. Quando a gente vê, né, quando percebe, a casa virou um grande bloco cinza. A pessoa simplesmente não soube combinar e foi adicionando cada vez mais cinza. Aí o que acontece? Pode ficar bonito? Pode ser o teu estilo? Beleza. Mas é uma casa que é bonita pra foto, mas completamente sem alma. Uma casa apática. Pra vocês que isso é extremamente comum. Todos os dias lá no meu Instagram eu recebo perguntas relacionadas a isso. Perguntas como: Fernanda, meu sofá é cinza, meu tapete é cinza, minha parede é cinza, o que eu faço agora? Pelo amor de Deus, me ajuda. E assim, se essa é a tua situação, né, ou se tu quer implementar o cinza na decoração de forma equilibrada, calma, respira, tá tudo bem. O teu trabalho não é eliminar o cinza se tu gosta dele. O teu trabalho é trazer exatamente aquilo que ele não tem: calor, contraste e vida, né? Mas vamos lá para a parte prática. Primeiro ponto, tu precisa se atentar aos materiais. Se o cinza vem da pedra, o equilíbrio dele vem da madeira. A madeira é o elemento número 1 para salvar uma casa cinza. Porque a madeira, ela aquece visualmente, ela adiciona textura, ela traz um acolhimento diferente para o ambiente, né? Isso é fundamental. Mas, um detalhe importante, é que a madeira, ela precisa ter o subtom quente. Então, madeira mais mel, mais caramelada, couro também. Se a madeira for acinzentada, ela vai reforçar essa frieza, tá? Mesma coisa o couro. Se ele não tiver um tom quente, vai adicionar mais frieza para tua casa. Na prática, um sofá cinza, ele muda completamente quando tu coloca ali uma mesa lateral ou um rack amadeirado no mesmo ambiente que ele. É assim, surpreendente a mudança que só essa madeirinha faz. O segundo ponto é outra cor. Como o cinza é uma cor passiva, ele precisa de uma cor que traga energia. Então pode ser um azul profundo, um verde musgo, um terracota, um mostarda, a cor que tu quiser. Mas também tu não precisa exagerar, tá? Não precisa ser um monte dessa cor. Mas ela precisa existir, senão o ambiente fica monótono, apático, sem personalidade. Então coloca um toquezinho de cor. Pode ser uma almofada, uma mantinha, um quadro, alguns adornos, detalhes para quebrar esse cinza predominante, sabe? Vai ser uma cor só para
complementar o teu ambiente, né? Então escolhe uma dessas cores que tu goste e adiciona ali de forma moderada, não vai perder toda a característica do cinza que tu gosta, mas vai trazer ali um contraponto que vai fazer com que ele fique muito mais equilibrado. Quarto ponto, iluminação. Casa cinza com luz branca, hospital. O hospital. O cinza, ele reflete muito a temperatura da cor da lâmpada, né? A temperatura de cor da lâmpada. Então, se a tua luz for fria, o teu cinza vai puxar para o azulado, ou seja, ele vai ficar mais frio ainda e menos aconchegante. Então, tente usar sempre iluminação quente, entre 2.700 a 3.000 K. Se tu não gosta de luz muito amarela, se tu não tá acostumado, começa pelos 3.000 K e vai se acostumando, sabe? Daqui a pouco coloca primeiro em um abajur, aí começa a acender algumas noites antes de dormir, sabe? Desliga tudo, deixa só ela acesa. Vai aos poucos, não precisa ter pressa, mas faça essa troca, porque independente do cinza ou de qualquer outra cor, a luz quente ela deixa a casa muito, mas muito mais aconchegante. Então eu te aconselho fortemente, se tu ainda não está acostumado, ir aos pouquinhos e fazer essa troca. E por fim, o ponto mais importante, vida. O cinza, ele representa o inorgânico, né? Então, a planta, que é orgânica, vai devolver a vitalidade, o frescor, o movimento ao espaço. Uma planta grande em uma sala cinza faz muito mais pela decoração do que qualquer objeto caro, que qualquer móvel assinado. Então, assim, por favor, só não tenha planta fake. Mesmo aquelas hiperrealistas, porque elas são de plástico, e plástico não tem vida, ou seja, não vai ajudar muito. Decorar com intencionalidade é entender que a tua casa ela é um ecossistema, né? E o ambiente ele molda muito a forma como tu te sente. Então é muito importante pensar nisso durante a decoração. Se tu ama cinza, se ele te faz bem, ótimo, tenha na tua casa. Tu precisa ter em casa aquilo que tu ama, aquilo que te faz feliz. Só não usa ele de forma automática. E se tu ainda vai pintar ou se tu quer renovar o teu cinza, no meu mapa das tintas eu separei tons com fundo aquecido, aqueles que não deixam a casa com cara de escritório, que não deixam a casa fria. Lá tem uma seleção maravilhosa de cinzas. E no meu clube secreto de senhoras a gente aprofunda exatamente essa relação entre o ambiente, o comportamento e as nossas escolhas. Eu vou deixar aqui no comentário fixado o link dos dois, caso tu queira fazer parte da nossa comunidade ou então conhecer um pouquinho mais. Agora, me conta aqui nos comentários como tu te sente ao entrar em um ambiente cinza, né? Porque eu quero muito saber, é um assunto que eu gosto muito e eu adoro a troca que nós temos aqui nos comentários. E claro, se esse vídeo foi útil pra ti, não esquece de deixar um like. Um beijo e até o nosso próximo encontro.